Olá, muito bom dia para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá chegando o seu AB1 dessa quinta-feira, hoje dia 11 de dezembro. Vamos então às informações de hoje. Aqui no AB1 você vai ver que 3 homens acusados de matar 3 conselheiros tutelares e uma idosa no município de Poção, aqui no Agreste, foram condenados pela Justiça. O julgamento terminou na madrugada de hoje. Para 2 desses réus, a pena foi de mais de 100 anos de prisão. E os outros 3 acusados serão julgados em uma outra data. Daqui a pouco, a gente traz os detalhes para você. Lohana Nunes e Fábio Gomes estão com a gente nesse AB1. Lohana está na Feira da Moda aqui em Caruaru e vai mostrar a movimentação de hoje. Bom dia para você, Lohana. Bom dia, Almir, para você, para todo mundo. Tá até difícil a gente conseguir se concentrar, se posicionar, ficar no lugar aqui, porque tá muito lotado, viu, Almir? O negócio aqui tá fervendo, não só na temperatura, porque dá um calor, assim, absurdo, eu tô suando aqui, mas também na quantidade de gente, muitas vendas, e a gente vai movimentar aqui um pouquinho para saber como é que tá essa movimentação. A expectativa é excelente para dezembro e a gente também vai trazer os dados de expectativa aqui no AB1, daqui a pouquinho, eu volto já. Que coisa boa, Lohana. Fábio vai trazer os destaques do G1 e tem novidade sobre o salário mínimo, Fábio. Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, para todo mundo que continua acompanhando a gente aqui nesse AB1. E tem novidade sim, Almir. O salário mínimo vai passar por um reajuste e uma parcela significativa de trabalhadores aqui do Brasil começam a receber o valor de R$ 1.621 a partir de fevereiro de 2026. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes sobre esse assunto e explicando os impactos desse salário mínimo, desse reajuste na economia do Brasil, Almir. Combinado, Fábio e Lohana. Também aqui no AB1 você vai ver que a PRF apreendeu 180 quilos de queijo na BR-232 no sertão do estado, hein? O material estava sendo transportado sem refrigeração e seria entregue na Paraíba. Leonardo Costa, Joel Almeida e Gessé Ascioli também estão com a gente aqui nesse AB1. Em Garanhuns tem muita reclamação por conta da falta de água. Não é isso, Léo? Bom dia para você. Todo mundo que está acompanhando a gente, o problema da falta de água está afetando muita gente aqui em Garanhuns, em diversos bairros. E a população está tendo que improvisar, inclusive para tomar banho e para alimentar os animais. Tem uma obra parada desde 2019 e a população está querendo entender como é que vai funcionar daqui para frente. Então daqui a pouco eu volto para atualizar tudo. Almir. Combinado, Léo. Joel está no nosso consultório porque hoje tem a B Saúde, não é isso, Joel? Bom dia. Isso mesmo, Almir, bom dia para você, um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no AB1. Hoje a gente abre o nosso consultório para falar sobre câncer de pele, a doença mais prevalente, mais comum no Brasil e no mundo. Por isso é importante fazer um diagnóstico e tratar de forma precoce. Daqui a pouco você pode mandar a sua pergunta, porque uma dermatologista vai tirar todas as dúvidas. O WhatsApp, você já sabe, é o 991988212. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse assunto. Almir. Ok, Joel. Gessé vai trazer novidades sobre a vacina contra a bronquiolite. As gestantes de Caruaru já podem ser imunizadas? Gessé, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, as gestantes a partir de 28 semanas já podem ser vacinadas contra a bronquiolite. A gente vai trazer informações que a vacina está sendo distribuída e já pode ser aplicada nesse grupo específico. A gente traz mais informações daqui a pouco. Combinado então. Gessé, Joel, Leonardo, estamos juntos nesse AB1. E hoje tem reportagem especial também, ó. Na semana de aniversário de Luiz Gonzaga, você vai ver como a música do Rei do Baião influenciou as cantoras de forró. Luiz Gonzaga é uma base, né, cultural. Para mim, acho que para todo mundo, né, assim, a gente daqui do Nordeste, né, ele simboliza muito, assim, a nossa cultura. E aí, quanta informação, hein? Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu AB1, que já começou. Muito bem, 11 horas e 51 minutos, vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também, não esquece, tem aí ó, o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet.
Vamos ver como é que está o clima aqui na capital do Agreste nesse instante. Ainda há pouco a Lohana Nunes falou que lá no Parque 18 de Maio está aquele calorão e a gente pode ter uma ideia, né? Com base nesse céu azul, pouquíssimas nuvens. Está vendo aí nessas imagens ao vivo? A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol, muito sol. À noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 31 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19, pessoal. E olha, 3 homens acusados de matar 3 conselheiros tutelares e uma idosa em Poção, aqui no Agreste, foram condenados pela Justiça. De acordo com o Ministério Público, a motivação do crime foi a disputa pela guarda de uma menina de 3 anos. Esse crime aconteceu há quase 11 anos. Foi em fevereiro de 2015. Lindenberg não esquece a dor de perder o pai. A dor é diária, né? Há 10 anos, quase 11 anos que minha família busca por justiça. Não só minha família, né, como a família dos outros conselheiros tutelares e de todo o sistema de garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes, né? Quando eles atacam 3 conselheiros tutelares e a avó, eles não atacam só os meninos, eles atacam todo o sistema de garantia, né? O pai dele, Lindenberg Nóbrega de Vasconcelos, de 54 anos, era conselheiro tutelar. Ele foi uma das vítimas de uma emboscada no dia 6 de fevereiro de 2015 em Poção, no Agreste. Naquela sexta-feira, um carro do Conselho Tutelar do município foi interceptado na zona rural. Além de Lindenberg, os também conselheiros Carmen Lúcia da Silva, de 38 anos, e José Daniel Farias Monteiro, de 31, além de Ana Rita Venâncio, de 62 anos, e a neta dela, na época com 3 anos de idade, estavam no veículo. Os conselheiros e a avó materna foram executados a tiros. Só a menina sobreviveu. As investigações concluíram que a mandante do crime foi a avó paterna da criança, Bernadette de Lourdes Brito Siqueira Rocha. O motivo seria a guarda da neta. Bernadette foi uma das 7 pessoas indiciadas pela chacina. No ano passado, o Wellington, apontado como um dos executores, foi julgado e condenado a 74 anos e 8 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Ontem seriam julgados os outros réus. Eles começaram a chegar ao Fórum Tomás de Aquino, no Recife, às 8 da manhã. Antes do julgamento, a promotoria deu detalhes sobre como o crime aconteceu. Bernadette é a avó paterna, né, da criança. Os pais já tiveram uma relação bem conturbada e ela demonstra sempre uma sagacidade pela criança, pela guarda da criança. O crime foi praticado numa sexta-feira à noite e tinha uma expectativa na segunda-feira de ter uma audiência na vara de família, onde tinha-se a expectativa da guarda alterar, porque a guarda estava de direito com o pai e foi transferida, e aí estava para ser, quem exercia de fato era a Bernadette, né? Ela manipulava essa questão. Então, estava com essa expectativa. Então, ela premeditou o crime exatamente nesse período, a fim de evitar a retirada da criança. A imprensa não foi autorizada a fazer imagens do júri. O julgamento terminou às 2h40 da madrugada. Os acusados, Egon Augusto Nunes de Oliveira e Edinaldo Afonso da Silva, foram condenados a 101 anos e 4 meses de reclusão cada um, pela prática dos crimes homicídio qualificado, cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe. Também a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. E para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Já o acusado Orivaldo Godet de Oliveira foi condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão pelo homicídio simples do conselheiro tutelar Lindenberg Nóbrega de Vasconcelos, sendo absolvido dos demais homicídios. Os outros 3 réus não foram julgados ontem. Pessoal, e para esse júri também estava programado o julgamento de Bernadette Brito Siqueira Rocha, José Vicente Cardoso da Silva e Leandro José da Silva. Em plenário, Bernadette Brito alegou que a advogada dela estava em licença maternidade de 120 dias, não dispondo assim de defesa para ser julgada. O réu, José Vicente, que é advogado e realiza autodefesa, alegou que não tinha condições de saúde para participar do júri. E o réu Leandro José da Silva disse que o advogado dele havia renunciado à defesa. A juíza, Maria Segunda Gomes, estipulou um prazo de 5 dias para os 3 réus constituírem a defesa, que seja formada por advogado ou defensor público. Dessa forma, o julgamento desses réus foi marcado para o dia 3 de fevereiro de 2026.
E vamos seguindo com o AB1. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 180 quilos de queijo coalho na BR-232 em Sertânia, no Sertão. O produto não tinha nota fiscal e era transportado sem refrigeração. De acordo com a PRF, o motorista do veículo disse que adquiriu o queijo em Venturosa, aqui no Agreste, para ser comercializado em Sumé, na Paraíba. O queijo apreendido foi encaminhado para a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária, a ADAGRO. E teve uma outra ação da Polícia Rodoviária Federal, hein? A PRF apreendeu 58 pássaros silvestres nas BR-104 e 232, em Caruaru e em São Caetano. Os responsáveis pelos pássaros não possuíam a devida autorização ambiental. As aves foram encaminhadas à CPRH, onde serão cuidadas e devolvidas à natureza. E agora vamos até o Agreste Meridional para ver como é que está o tempo lá em Garanhuns. Vamos dar uma olhada. Olha a cor desse céu na Cidade das Flores. Olha que azul, bonito e nenhuma nuvem praticamente nesse ângulo que a gente está vendo. Por lá, o dia deve seguir assim. E à noite, o tempo deve ficar mais fechado lá na Cidade das Flores. A temperatura nesse instante está marcando 31 graus e a mínima deve ficar em torno dos 18. Que imagem bonita e ao vivo a gente está conferindo aí de Garanhuns, hein? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai direto para lá agora, porque os moradores reclamam da falta de água em Garanhuns em muitos locais, em muitos bairros da cidade. E Leonardo Costa é quem está chegando para falar sobre esse assunto com a gente. Faltam 2 minutos para o meio-dia. Desejo uma boa tarde para você, Léo. Oi, Almi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Infelizmente não é boa tarde para muita gente, porque agora está tendo que se arrumar para ir para o trabalho, levar o filho para a escola, mas não tem água. Eu fiz um giro ontem aqui pela cidade e em todos os pontos que eu passei, falta água. Tem comunidade aguardando aí por esse bem essencial há mais de 15 dias e está tendo que improvisar. É garrafa PET, pedindo água ao vizinho, porque às vezes o vizinho consegue comprar água e ele não, e entre outras coisas. Inclusive os animais estão sofrendo por aqui também, né? E aí a situação tem se arrastado, a população tem cobrado uma emergência, né, na solução, porque é de fato um bem essencial. Vamos acompanhar agora essa reportagem completa. Dona Lourdes e Julierme moram no bairro Viana e Moura, onde a rotina é de espera e frustração. Moradores chegam a passar até 15 dias sem uma gota de água nas torneiras. 5 dias, 6 dias sem água. Quem tem criança sofre bastante. Imagina a pessoa ter 2, 3, 4 filhos sem ter água para nada, para cozinhar, para nada. É uma situação terrível. Reclamar com a Compesa não adianta. A gente passa muitos dias aqui sem abastecimento de água e aquela reclamação constante dos moradores, né? Porque a gente fica sem ter como fazer nossos afazeres domésticos, né? Como, por exemplo, limpar a casa, cozinhar, tomar banho e principalmente lavar roupa, né? Porque a gente vai acumulando todas essas questões aí e de repente quando a gente vai precisar desse líquido precioso, a gente abre a torneira e não tem água. No Nova Heliópolis, o cenário também é grave. Para garantir o mínimo, como tomar banho ou preparar o filho para ir à escola, Edna precisa armazenar água em garrafas PET. Uma solução improvisada diante de um problema que insiste em não acabar. 5 dias sem água, eu tenho 2 crianças, não tenho como pegar água em outro lugar, a gente compra água, só as contas chegando e a gente pagando e passando 5 dias, 6 dias sem água e a gente tem que comprar, sair do nosso bolso. Já na Massaranduba, a falta de água chega a comprometer até o cuidado com os animais. Há 3 meses, a vizinhança depende da solidariedade de quem consegue encher um balde. O abastecimento ocorre em horários imprevisíveis, quase como um rodízio que ninguém entende. Não tem água nem para tomar banho, lavar prato, lavar roupa, fazer comida, dar água aos animais, que é o essencial, mas a conta de água chega enorme. Tá chegando quanto? Lá, mais ou menos, na casa do povo chega 500 por aí, lá na minha casa chegou 1.200. Como é que faz quando não tem água? Pede água emprestada aos outros que tem. Porque dá não. A falta de água em Garanhuns é resultado de uma combinação de fatores. Segundo especialistas, os problemas vão desde falhas no sistema, como bombas antigas, até o aumento da demanda, que hoje supera a capacidade de abastecimento. E o drama não é novo. Em novembro de 2023, havia esperança de que a situação finalmente começaria a mudar.
Numa audiência pública na Câmara de Vereadores, a Compesa revelou que a empresa responsável pela ampliação do sistema havia decretado falência e que tudo dependeria de uma nova licitação. Foi o seguinte, tinha uma obra em andamento, que foi a que a vereadora Fone falou. Essa obra era de 20 milhões aproximadamente e ela ia melhorar a rede de distribuição da cidade de Garanhuns. Certo? E logo no início, a empresa ainda veio para cá e começou lá pelo Jardim Petrópolis. Acho que foi até uma solicitação do prefeito Sivaldo Albino, ou ainda era vereador, para que começasse por lá. E foi começado por lá. Só que aí, infelizmente, a empresa abriu falência. E aí os trâmites burocráticos são extremamente complicados, tem que fazer uma nova licitação. Está rodando uma nova licitação que vai melhorar uma parte da rede da distribuição de Garanhuns, não vai contemplar todo o projeto que era inicialmente contemplado. Mas 2 anos se passaram. A obra continua parada. E segundo a própria Câmara de Vereadores, muitos canos que deveriam estar no canteiro, prontos para formar reservatórios e novas adutoras, simplesmente desapareceram. Por causa disso, um requerimento foi encaminhado ao presidente da Compesa, pressionando por respostas. A gente tem essa obra que foi licitada lá em 2019 e hoje a obra continua parada. O atual governo ficou de relicitar essa obra. As tubulações que chegaram para essa obra, que ia ser uma ampliação ao sistema de abastecimento de água de Garanhuns, com a construção de 4 novos reservatórios, com a tubulação interligando para cada bairro. Essa obra que está parada e a tubulação chegou, agora a gente se depara com a tubulação sendo retirada lá do depósito e sem o destino ignorado. A gente aqui da Câmara estamos solicitando ao governo do estado a retomada dessa obra, mas que também a gente possa saber para onde é que está indo esses tubos, porque a população de Garanhuns vem sofrendo muito com a falta de água. E as contas vêm caras, né? Tem algum projeto em relação a isso? Olha, a reclamação também com relação às contas que a população tem recebido, a pessoa não tem recebido a água, mas tem recebido a conta muitas vezes com o mesmo valor e muitas vezes acima do que vem pagando habitualmente. Então nós apresentamos aqui um projeto para que seja instalado bloqueador de ar nos idômetros de cada residência e cada comércio de nossa cidade, para que a gente possa evitar isso, porque a reclamação é muito grande de que muitas vezes as pessoas pagam pelo ar e não pela água. E a gente quer fazer essa justiça social com o povo de Garanhuns, obrigando a Compesa a instalar esses bloqueadores de ar para evitar essa lesão que está sendo feita ao povo de Garanhuns. Enquanto isso, quem vive em Garanhuns continua esperando. Faz tempo que isso está acontecendo e tem que ser resolvido, né? Como a gente vê aí, é um problema antigo que está cada vez mais presente na vida da população aqui de Garanhuns. E aí, o presidente da Compesa esteve aqui na cidade hoje, eu conversei com ele, e ele explica um pouquinho de como é que vai funcionar. Vamos acompanhar. Bom, com relação à falta d'água, a gente teve aí alguns problemas cerca de 30 a 60 dias atrás, né, estouramento de tubulações em áreas alagadas, dentro de propriedades privadas, então reparo, custou um pouco mais, fizemos manutenção em bombas e estamos restabelecendo a vazão. Quanto aos projetos na parte de distribuição, esses serão assumidos pela concessão. A Compesa tem se focado em fazer investimentos na parte de produção, tratamento e captação de água. Isso só, então, a partir da concessão que vai poder ser visto, né? Então, a Compesa vai se concentrar na captação, produção e tratamento da água, e investimentos em distribuição é justamente o objeto da concessão, que vão ser feitos dentro dos próximos anos. E agora, o que é que a população, não só de Garanhuns, mas do Agreste Meridional, pode aguardar aí nos próximos dias? Então, os sistemas já estão sendo restabelecidos, né? Foram feitos grandes manutenções, grandes trabalhos aqui na região e aos poucos a vazão vai chegando. É um sistema complexo, a vazão retarda um pouco, demora um pouco a chegar em algumas regiões, mas a vazão total já foi restabelecida e aos poucos está chegando às localidades. A gente vê aqui que a cidade vem crescendo, né? Novos bairros vão surgindo, novos loteamentos, e o grande problema é a distribuição de água. Mas como a gente viu aí na entrevista, o diretor-presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, falou aí que a Compesa vai ficar só com a questão da produção de água e a concessão deve tentar resolver aí essa questão da distribuição. Só que aqui na cidade a população segue aguardando e tendo que improvisar. Almi, a gente vai seguir acompanhando e cobrando também, porque a água é um bem essencial e não dá nem para sair de casa sem tomar esse banho para poder trabalhar, levar o filho para a escola e também resolver as coisas dentro de casa, né? O básico, o essencial. Almi. Claro que sim, Léo, claro que sim. A água é fundamental na vida da gente, todo dia e o dia todo, né? E não dá, não é, pessoal? A gente nunca vai conseguir compreender por que é que a gente precisa pagar quando algo que não está chegando na nossa casa
faz parte dessa escassez e leva a gente para um sufoco tão grande. Olha a dona de casa aí, ó, cheia de conta. A conta chega lá, ó, regular, todo mês, tem o pagamento para fazer e a água não está em casa. Aí tem que armazenar assim, ó, como puder, falar com o vizinho que tem. Olha, é uma dificuldade, hein? E uma dificuldade cotidiana. A gente vai seguir acompanhando sim. Léo, muito obrigado pelas informações e bom trabalho para você. Agora a gente vai seguindo com o seu AB1, meio-dia, 7 minutos. Vamos para o Momento WhatsApp, porque tem coisa boa, graças a Deus, né? Tem problema resolvido. Seguinte, ó, no dia 1º de dezembro, a gente mostrou aqui um vídeo que o Heleno Nascimento enviou. Esse aí, ó, ele mora no bairro Kennedy. Na ocasião, ele estava reclamando da situação desse poste, que estava com risco de cair. Já pensou num acidente provocado por um poste desse? Então, o Heleno fez um novo vídeo e mandou para a gente conferir agora. Heleno Nascimento da Vila Kennedy, quer dizer a vocês aí da BTV, graças a Deus resolveu o problema, tá certo? Tiraram o posto e fizeram uma ligação direta de um posto aqui, né, para o outro lá, pronto, agora acabou o problema. Acabou o problema, graças a Deus, tudo resolvido aqui, certo? Obrigado. Obrigado mesmo. Aí, tudo resolvido agora o problema. Já fizeram a ligação, tudo aceso, uma maravilha. Olha aí, seu Heleno, sensação de alívio, né não? Que coisa boa, carimbo de resolvido na tela, o serviço foi realizado por lá, aí o seu Heleno e os outros moradores podem ficar mais tranquilos. Valeu, seu Heleno, muito obrigado pela confiança no nosso jornalismo também. A gente lembra que você pode participar do Momento WhatsApp, é só gravar um vídeo e mandar pra gente pelo 99198-8212. Agora, simbora para a redação, vamos falar com o Fábio Gomes, ele está chegando com os destaques do G1 e tem atualizações sobre o caso do secretário municipal de Calumbi, que foi preso depois de agredir a esposa. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. É isso mesmo, Almir. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado aqui com a gente no AB1. O G1 conseguiu conversar com a advogada criminalista que representa a vítima desse caso, dessa tentativa de feminicídio, como o crime foi registrado na Polícia Civil. A gente traz atualizações porque o numeriano Luiz de Sá, de 64 anos, ele foi preso em flagrante pela tentativa de feminicídio, passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. A defesa dele preferiu não se pronunciar sobre essa decisão no momento. Ele é suspeito de agredir a esposa, uma mulher de 57 anos, com um bastão dentro de um apartamento no centro do Recife. A vítima, inclusive, faz tratamento contra o câncer. Em entrevista ao G1, a advogada criminalista Manuela Magalhães, que representa a vítima, disse que essas agressões aconteceram no momento em que a vítima se abaixou para pegar um medicamento. De acordo com a advogada, o remédio caiu por trás de uma geladeira desse apartamento e a mulher pediu para que o numeriano afastasse o eletrodoméstico, pensando que ele iria se abaixar para pegar o medicamento, só que ele não fez isso e ficou fora da visão dela. No momento em que a mulher se abaixou, ela sentiu uma pancada na região da cabeça e a advogada relatou que a vítima achou que tinha batido em algum objeto ou levado um choque da própria geladeira, mas logo em seguida ela se deu conta que o marido estava em cima dela com um pedaço de madeira e começou a gritar. A mulher, que segundo a defesa pediu para não se identificar, foi resgatada por um vizinho que mora no apartamento de cima e levada ao Hospital Português, na área central da cidade, onde ela permanece internada. Um parente da vítima, que também preferiu não se identificar, contou que assim que soube do ocorrido, ligou para a mulher, mas que quem atendeu o telefone no momento foi o marido, o numeriano. De acordo com o familiar, durante a conversa, o numeriano disse que a esposa tinha sofrido um acidente doméstico. A Polícia Civil disse que um inquérito policial foi instaurado para apurar todo o caso e aí para conferir mais detalhes sobre esse caso lamentável, é só acessar o G1, Almir. Lamentável demais, Fábio. Lamentável e revoltante também. Mais um caso aí de violência contra a mulher. E por falar nisso, tem um outro dado que tem preocupado muito, porque muitas vezes é a consequência dessa violência contra a mulher, que é o caso de feminicídio. E esses casos continuam, infelizmente, sendo registrados aqui no estado, né, Fábio? Infelizmente, Almir, a gente tem atualizações também sobre alguns dados que foram divulgados pela Secretaria de Defesa Social e, infelizmente, durante esse ano de 2025, o registro feito pela SDS foi até o mês de novembro, o final do mês de novembro, e durante esses 11 meses, os números registrados já superam todos os números que foram registrados no ano passado. De acordo com esses dados da Secretaria de Defesa Social, 82 mulheres foram mortas de forma violenta por sua condição de gênero desde janeiro desse ano. Em 2024, houve 76 mortes.
Desse total, 68 ocorreram nos primeiros 11 meses do ano passado, o que já representa um acréscimo de mais de 20%. Ao menos 2 casos repercutiram bastante e aconteceram na região do Recife nesses últimos 15 dias. O primeiro foi a morte de Isabelle Gomes de Macedo, de 40 anos, em um incêndio provocado pelo marido no dia 29 de novembro. E na última terça-feira, dia 9, a Priscila Carla Pimentel, de 32 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro. Em ambas as situações, essas vítimas dependiam financeiramente dos agressores. Inclusive, o G1 conversou também com um especialista, e ela explicou que boa parte dos casos de violência contra a mulher está relacionada à dependência financeira que as vítimas têm desses seus agressores. Para a professora de Sociologia, Liane Levis, da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, o enfrentamento dessa epidemia de feminicídio passa por esse viés e é necessário a criação de políticas para que protejam essas vítimas desse tipo de crime. Na nossa reportagem do G1 tem mais detalhes sobre essa entrevista que a especialista concedeu para a gente e também outras informações a respeito desse dado lamentável, porque como a gente sempre fala por aqui, por trás desses números, por trás desses dados, são vítimas, são vidas que ficam perdidas. Exatamente, perdidas de forma violenta, de forma cruel. Imagine só, 82 casos registrados de janeiro até novembro desse ano. De fato, a gente vai seguir acompanhando e cobrando também essas políticas públicas de segurança para as mulheres. Fábio, muito obrigado pelos primeiros destaques. Daqui a pouquinho você está de volta. Volto sim, Almer. Até já. Até já. 12h13, vamos seguindo e vamos mudar de assunto agora. A gente vai para o Parque 18 de Maio aqui em Caruaru, hein? Está sendo realizada mais uma Feira da Moda e quem está acompanhando a movimentação ao vivo é Lohana Nunes. Ela disse que o calor está demais por lá, que está assim de gente. Então a gente vai conferir tudo agora ao vivo, né, Lohana? Conte pra gente, uma boa tarde para você. Exatamente, Almi, boa tarde para você, para todo mundo. Aqui tá um sol para cada um, calor, além do calor humano também. Então a gente está aqui, resistindo firme a toda essa movimentação. Vamos dar uma andada um pouquinho, só para vocês terem uma ideia. Gente, desde que a gente chegou aqui, não para de passar gente. Olha só. A situação tá tão difícil até para os ambulantes para circularem, viu? O negócio tá pegado. Toda hora é um óleo pesado, gente, dá uma licencinha e o pessoal abre para conseguir pegar, mas realmente a situação tá bem difícil. Olha aí, um exemplo que eu tô dando, tá vendo? Muita movimentação, muita mercadoria e essa movimentação se dá porque hoje é dia de feira, né? Então é por isso que a gente tá aqui para perceber um pouquinho melhor como é que tá essa movimentação. Vamos tentar conversar com alguém aqui? Bom dia, meu bem, tudo bom? Como é o nome da senhora? Carmen. Carmen veio comprar para revender, como é? Vem sempre aqui na Feira da Moda? Para usar mesmo. Para usar, então tá atrás de quê aqui? Várias coisas, roupa, banho assim, né, essas coisas. E tá gostando dos preços? Como é que tá a pesquisa aí? Tá bonzinho. Mora aqui em Caruaru? Não, eu sou de São Caetano. Olha aí, a de São Caetano e veio pra cá pra fazer as compras. Boas compras pra vocês, viu, minha gente? Vamos tentar circular mais um pouquinho aqui, gente, porque tá difícil, viu? Tá difícil circular, tá difícil passar, porque é muita gente, é pra lá e pra cá e o calor, gente, tá pegando demais a gente por aqui. Vamos tentar conversar com algum comerciante aqui, da meia, vamos lá. Dedéu, eu vou pegar ela, vixe Maria, vou pegar ela de surpresa aqui, mas ela correu, vamos ver se a gente consegue falar com mais alguém, para saber como é que tá essa movimentação, né, aqui, Bom dia, meu bem, ao vivo no AB1, eu quero saber como é que tá as vendas aqui. Bom dia, até que tá boazinha hoje. Como é seu nome? Carol. Carol, vende jeans aqui, e aí, como é que tá a movimentação hoje nessa quinta? Olha, hoje eu pensei que ia dar mais movimento. Por conta, chega o final de ano, né? Mas até que tá um pouquinho movimentado. Não dá pra sair daqui, né? Venda o tempo todo. Venda, graças a Deus. E o calor? Ah, nem se fala, é um sol pra cada pessoa. Você tá com uma garrafa d'água aí, é pra se hidratar, né? É, senão ninguém aguenta não, aqui não. O negócio realmente está pegado por aqui. E olha só, minha gente, essa movimentação, segundo a coordenação da Feira da Moda, né, a mais conhecida como Feira da Sulanca, mas a Feira da Moda aqui em Caruaru, é de uma movimentação de 100 milhões por feira. Aí uma expectativa de 700 milhões aí durante dezembro, já que tem toda essa movimentação. E a gente assim, mostra aqui, Dedéu, o pessoal provando a roupa no meio da rua. Não quer nem saber. É para saber se vai ficar bom, né? É. E aí, tá fazendo as compras para você? É sim. Aproveitando o 13º para gastar?
Tudo bem. Tá gostando dos preços? Tô. Muito bem. E é isso, minha gente. Essa movimentação, essa loucura, esse calor humano. E claro, a gente vai continuar por aqui para perceber um pouquinho melhor essa movimentação. Volta aí no AB1, amigo. Tá certo, Lohana. Muito obrigado pelas informações ao vivo. É bom a gente ver esse corre-corre, esse calorão também. A gente tem até outras imagens ao vivo aí que dão uma ideia, né, do Parque 18 de Maio, a dimensão da Feira de Caruaru e especificamente da Feira da Moda. Essas imagens são ao vivo para você conferir e a gente vai seguir acompanhando tudo aqui no seu telejornal da hora do almoço. Pessoal, fim de ano tá aí, muita gente que paga a pensão alimentícia também precisa pagar o 13º dessa pensão, hein? Se isso estiver, assim, formalizado na Justiça. Então, a gente vai falar agora com o Gessé Acioli, também ao vivo, a respeito desse assunto. Porque está lá, determinado pela Justiça, tem que pagar direitinho, não tem desculpa, né, Gessé? Boa tarde para você. É isso mesmo, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando, em especial para quem tem aí o dever de pagar a pensão alimentícia. Para nos ajudar a compreender mais ou menos como é que funciona de fato essa questão, o advogado familiarista, Dr. Rafael Vicente, está aqui para nos ajudar. Doutor, em relação ao pagamento da pensão alimentícia, tem o 13º previsto ali para o trabalhador, mas tem também nesses casos? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. De fato, a obrigação de prestar alimentos, a definição se deve ou não haver incidência sobre o 13º, ela deve constar da decisão judicial que fixou esses alimentos. Então tem duas formas, ou a Justiça vai fixar esse valor e vai incluir lá essa obrigação, o que é o mais habitual, o STJ já entendeu que é devido sim sobre o 13º, que é devido sobre o terço de férias, mas eu repito, precisa estar constando na decisão judicial que o devedor de alimentos ele deve pagar, além das parcelas mensais, também uma 13ª, ou medicamentos ou materiais escolares. A outra forma de fixação é quando as partes elas firmam um acordo. Nesse acordo vai se estabelecer o valor da pensão e também se haverá os complementos, como 13º, como férias, enfim. Essas incidências elas podem ser pactuadas no acordo firmado ali entre os genitores. Quando não há, né, esse repasse, por exemplo, do pagamento do 13º, há implicações nesse sentido? Sim, de fato, passa a ser um débito alimentar, né, que pode ser contabilizado e cobrado judicialmente. Ressaltando que quando o alimentante ele possui vínculo de emprego formal, pode haver o desconto na folha de pagamento. Então o empregador recebe um ofício do judiciário e ele passa a ter a obrigação de descontar do empregado e enviar para a figura do filho desse empregado. Em casos, por exemplo, que não está estabelecido, é possível o requerente requerer, por exemplo, essa situação para que seja incluído o 10º? Sim, nessa situação, caso exista uma decisão fixando alimentos, onde não conste a obrigação de incidência de uma 13ª parcela, a pessoa pode entrar com ação revisional de alimentos para incluir essa situação para que haja um complemento. A ideia realmente é que essa 13ª parcela seja utilizada para as despesas extras, como aquisição de vestimentas, algum material escolar. Então vai depender realmente, se não houver fixação, a pessoa pode, através de ação revisional, buscar o incremento desse direito. Dr. Rafael Vicente, muito obrigado pelas explicações nesse caso. Então é ficar atento ao MI, estabelecido em lei, é direito, é dever. Então a gente está trazendo sempre essas informações e esclarecimentos importantes para a sociedade. Volto contigo. Exatamente, é bom trazer essas informações para a população. Muito obrigado, viu, Gessé? Muito obrigado ao Dr. Rafael também, conosco ao vivo. Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho tem o AB Saúde e hoje nós vamos falar sobre câncer de pele. Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, meio-dia, 20 minutos. A gente volta já. Estamos de volta com o seu AB1 e olha essa notícia triste, pessoal. Infelizmente, morreu mais uma vítima da explosão de uma máquina de corte que aconteceu em Cachoeirinha na semana passada. A gente mostrou esse caso aqui no AB1. No local trabalhavam um pai, 2 filhos e um sobrinho. Todos sofreram queimaduras de 3º grau e foram levados para o Hospital da Restauração no Recife. A última sobrevivente era Cecília Cândida, que também estava internada. Infelizmente, ela morreu hoje. Uma tristeza, né? Ficam aqui os nossos profundos sentimentos para os parentes e amigos dessa família. A gente vai seguindo com o seu AB1.
Então, 12h23, o nosso consultório está aberto e hoje nós vamos falar sobre o câncer de pele. No Brasil, são mais de 180 mil casos por ano, hein? Joel Almeida está ao vivo e vai falar sobre esse assunto no AB Saúde, que começa agora. Boa tarde para você, Joel. Boa tarde, Almir. Uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui no AB1. Agora, em dezembro, a gente vivencia uma campanha muito importante, a campanha do Dezembro Laranja, que conscientiza sobre o câncer de pele. Essa doença muito comum, a mais comum e mais prevalente no Brasil e também no mundo. A gente produziu uma reportagem para explicar o que é o câncer de pele e também mostrar pessoas que passaram por essa doença e hoje estão bem. Veja. Jaqueline viu uma ferida pequena no rosto não sarar. Depois apareceu uma outra maior no braço. Foi quando ela decidiu procurar um dermatologista. Eu fiquei um pouco assustada, né? Mas a doutora dermatologista me acalmou muito. Disse que estava no comecinho, né? E que a gente ia conseguir resolver logo, né? E graças a Deus deu certo o tratamento. O diagnóstico foi rápido e no consultório. O tratamento também foi simples. Só no exame clínico, ela já disse que era, né? A do rosto ela achou que seria pré-câncer, né? Mas a do braço ela achou que já era câncer. Então, aí ela passou o tratamento, que foi só com ácido, né? E um ciclo assim de 21 dias usando esse ácido. E esse ácido, ele vai aumentando aquela ferida, porque vai destruir as células, né? Aí a gente até fica assim, um pouco triste, porque fica feio, né? Aquela ferida bem aumentada. Mas tem que ser assim. Aí depois, quando termina o uso desse ácido, usa uma pomada cicatrizante e, graças a Deus, foi embora e até hoje não voltou mais, graças a Deus. O câncer de pele é o tipo de câncer mais prevalente no mundo inteiro. É também o tumor mais diagnosticado no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o Brasil registra cada ano cerca de 185 mil novos casos. O câncer de pele se divide em melanoma e não melanoma. O melanoma é o mais raro e o mais perigoso também. Ele pode levar à morte. Já o câncer não melanoma é o mais frequente e menos grave, porém ele pode causar deformações no corpo. Os dois tipos de câncer têm mais chances se descobertos no início. Entre os sintomas mais comuns estão manchas que coçam, ardem, descamam ou sangram, feridas que não cicatrizam em 4 semanas e também podem aparecer manchas assimétricas com bordas irregulares e que possuem mais de uma cor. Entre os principais fatores de risco estão exposição prolongada e repetida ao sol, ter pele e olhos claros, com cabelos ruivos ou loiros e ser albino, além também de ter histórico familiar. Hoje, Jaqueline conta que não abandona um protetor solar nem em casa e sempre reaplica. Então, eu sempre uso protetor solar, no rosto eu uso o de 70, né? No corpo um fator menor, mas eu sempre uso, né? E procuro não me expor muito ao sol, né? Aqui a minha casa, ela já, você vê que já é bem aberto, né? A gente recebe, né, os raios do sol também, aí eu uso o protetor solar em casa também e me cuido sim, né? E se aparecer qualquer coisinha, agora eu vou procurar o médico mais rápido, né? É preciso estar atento, vigilante aos sinais, aos sintomas, como fez a Jaqueline, procurou um médico, né? E por isso a gente vai falar sobre esse assunto hoje. A gente está aqui no consultório da médica Esther Santana. Doutora, boa tarde para você. É importante falar sobre esse assunto, né? Inclusive, a gente viu na reportagem que é um tratamento fácil, até com uma pomada, menos de 21 dias, se ver livre dessa lesão, né? Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, Joel, para lesões pré-cancerígenas, que a gente chama de ceratoses actínicas, só a pomadinha, fazendo o tratamento correto, a gente consegue resolver. Mas se o paciente tem câncer de pele, e aí então a gente precisa realmente fazer um tratamento cirúrgico. Doutora, como é feito o diagnóstico? Pode ser aqui, por exemplo, no consultório, com quem faz? Veja, o diagnóstico do câncer de pele se dá através, primeiro passo, da dermatoscopia, que é essa lupinha que a gente usa, que ela aumenta a lesão, e a gente consegue ver, então, características que são malignas, que não é aquele sinalzinho bobo que a gente acha.
E aí, a partir disso, a gente faz a retirada dessa lesão. Então, o diagnóstico se dá por biópsia. A gente precisa retirar essa lesão, mandar para o laboratório analisar e ter esse diagnóstico definitivo. Doutora, a gente tem a participação dos nossos telespectadores. Vamos começar agora esse bate-papo com as pessoas que mandaram pergunta para a gente. Com todo mundo também que está com dúvida, né? Maria Lucineide mandou a primeira pergunta, ela é de Santa Rosa, aqui de Caruaru. Ela diz assim, muitos sinais pelo corpo podem causar câncer de pele? Veja, a gente tem algumas doenças que são benignas de pele, que aí podem dar sinais pelo corpo todo e nenhum desses ser câncer de pele. Porém, se você já tem muitos sinais, é importante que a gente avalie com o dermatoscópio para ver se algum desses é um câncer de pele ou não. Ana Rosa, do Inocop, pergunta, é possível prevenir o câncer de pele? Sim, com certeza. A gente consegue prevenir o câncer de pele com o uso de protetor solar. Então, o uso regular de protetor, uma quantidade adequada, não só no rosto, mas como no pescoço, no colo e braços. Rosângela Silva, de Caruaru, existe algum tipo de protetor solar ideal para evitar o câncer de pele? Veja, o protetor solar ideal é aquele que a gente usa. Então, assim, tem diferentes tipos de protetores, mas o principal é colocar na cabeça que precisa ser usado. Então, eu não preciso de um protetor que evite câncer de pele. Todos vão evitar se você usar corretamente. Existe uma quantidade ideal? Veja, a quantidade ideal para o rosto, a gente tem aquela regrinha dos 3 dedinhos, que a gente passa o protetor, a quantidade de 3 dedos e coloca no rosto. Mais uma colher de chá dá para o rosto e pescoço. Maria Sena, de Caruaru, também do bairro Centenário, pergunta, nos meus braços sempre aparecem umas manchas avermelhadas, não coçam. Eu queria saber o que podem ser essas manchas. Então, essas manchas avermelhadas, elas podem ser lesões pré-câncer de pele. Se elas descamarem, a gente precisa realmente avaliar com o dermatoscópio, porque se for uma ceratose actínica, uma lesão pré-câncer, a gente consegue tratar com a pomadinha. Claudiane Freitas, de Caruaru, pergunta, como é feito o tratamento de câncer de pele? Então, a maioria dos casos, a gente só precisa realizar a retirada cirúrgica. Então, a gente faz uma pequena cirurgia naquele local, também a depender do tamanho da lesão. Retira não só a lesão, mas um pouquinho, uma parte da pele ao redor, para garantir que saiu tudo. Então, retirou, fez ali a sutura, mandou para o laboratório, cicatrizou, está tudo certo. Caso seja uma lesão muito antiga, o paciente tem outros sintomas, aí possa ser que seja metástase, e aí tem que fazer químio, rádio, mas em geral, só a retirada cirúrgica já resolve. José Pedro de Tacaimbó, o câncer de pele pode evoluir para outros tipos de câncer? Então, essa pergunta é muito interessante. A verdade é que não. O câncer de pele é uma lesão de pele. Porém, feito eu comentei, se passar muito tempo sem tratamento, ela pode causar metástase, ou seja, ela pode espalhar pelo corpo, igual qualquer outro câncer. Então, é importante estar atento a sinais, pintas. Se está ali atípico, procura seu médico, procura orientação, porque é o câncer mais prevenível, é o tratamento mais tranquilo de câncer que a gente tem. Então, retirou, resolveu. Doutora, muito obrigado pelas suas informações. Foi muito bom esse bate-papo, trazer essas dúvidas com os nossos telespectadores. Antes de encerrar o nosso bate-papo, só mostrar aqui o protetor solar. Ó, a doutora separou alguns tipos aqui. Esse de rosto, por exemplo, com cor para mulherada, que gosta, né, de tapar os poros, de fazer maquiagem, já tem no mercado. Ou esse aqui também é mais claro pro tom de pele, e esse aqui de corpo. Como a doutora falou, é preciso só fazer a regrinha. Vai, pega o dedo, espalha o protetor, passa no rosto, passa no corpo. Antes de sair de casa, leva ele na bolsa também para poder reaplicar e prevenir essas lesões. Se aparecer alguma coisa, procura o médico. A primeira coisa que deve ser feita é cuidar da nossa saúde, porque ninguém vai fazer isso por a gente. É isso, Almir, eu volto contigo. Valeu, viu, Joel? Muito obrigado, então, pelo nosso consultório dessa quinta-feira. Bom trabalho para você. E a gente segue falando sobre saúde, porque a vacinação contra a bronquiolite está disponível aqui em Caruaru. A partir de hoje, grávidas a partir de 28 semanas de gestação podem ser imunizadas. Então, Gessé Acioli está voltando para falar sobre esse assunto importante demais, né, Gessé? Pois é, Almi, a gente retorna para falar sobre esse assunto tão importante, tão caro às mulheres grávidas, né? Porque exatamente agora começa essa vacinação contra a bronquiolite e, como você disse, 28 semanas após, né, que é possível fazer essa vacinação. Quem vai tirar as nossas dúvidas agora é a Tatiane Lino, que é coordenadora do PNI aqui em Caruaru. Tatiane, muitas dúvidas vão chegando, é uma vacina importante. E por que acontece a partir das 28 semanas? Boa tarde.
Boa tarde. O Ministério da Saúde recomenda que a vacinação aconteça a partir das 28ª semana, justamente para que os anticorpos eles sejam transferidos através da placenta e proteja o bebê até o 6º mês de vida. O principal objetivo dessa vacina é proteger os bebês nos primeiros meses de vida, justamente quando eles são mais vulneráveis, né, a contrair a doença na sua forma mais grave. A vacina ela protege contra o vírus sincicial respiratório do tipo A e B, e aí essa vacinação em massa da gestante vai inclusive conter, né, a circulação do vírus na próxima sazonalidade da doença, que acontece no próximo ano. Por isso que a gente reforça a importância com a gestante de atualizar o esquema vacinal o quanto antes, preferencialmente até 14 dias antes do parto, para que essa transferência dos anticorpos aconteça e proteja os nossos bebês até o 6º mês de vida. Tatiane, a gente sabe que muitas dúvidas vão surgindo, né? As pessoas vão mandando aqui, por exemplo, a questão do... Eu estou tendo outras vacinas durante a gravidez, pode tomar? Como é que funciona? Essa vacina ela pode ser administrada junto a outras vacinas recomendadas para gestantes, de forma simultânea, não tem restrição, inclusive também não tem restrição de idade, ou seja, ela deve ser administrada em todas as gestantes, seja ela adolescente ou na fase mais adulta, a cada gestação, e o esquema vacinal recomendado é de dose única. Em relação a quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato também com a pergunta. Exatamente, as gestantes elas podem procurar uma unidade básica de saúde mais próxima para tirar as dúvidas, bem como entrar em contato também com o programa de imunização. Não deixem de se vacinar, né? Procurem a unidade de saúde o quanto antes. A gente está realizando as entregas de forma gradativa, mas a expectativa é que até amanhã todas as unidades básicas de saúde, inclusive as da zona rural, estejam abastecidas para atendimento do público de gestantes. Tatiane Lino, muito obrigado pelas informações. É isso, Almir. Vacinação sempre importante, nesse caso mais ainda para cuidar dos futuros meninos que vêm por aí, meninas também. Exatamente, a saúde das mamães, enfim, para a alegria de todo mundo. Muito obrigado, viu, Gessé? Bom trabalho para você. Depois do intervalo tem o AB Esporte, aí a gente vai mostrar como foi o amistoso entre Maguari e CSA. O azulão pernambucano levou a melhor. A gente volta rapidinho, 12h, 35 minutos agora. A B1 de volta pra gente, 12h, 37 minutos. Vamos saber quais são os outros destaques do G1 Caruaru e região. Fábio Gomes, conte pra gente. Oi, Almir, muito boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1. Um outro destaque que a gente traz aqui, Almir, falando a respeito do salário mínimo para 2026. A gente tem informações porque o salário mínimo passou por um reajuste e, de acordo com o Ministério do Planejamento e Orçamento, o salário mínimo vai ser de R$ 1.621 em 2026. Esse valor representa um aumento de R$ 103 acima do salário mínimo atual. Esse reajuste é de 6,79% aplicado a partir do mês de janeiro, ou seja, o trabalhador vai começar a receber esse valor reajustado a partir do mês de fevereiro. Pelo formato adotado, esse reajuste corresponde à soma de dois índices: a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, em 12 meses até novembro, como prevê a Constituição, e também o Índice de Crescimento Real do Produto Interno Bruto, PIB, dos 2 anos anteriores. No caso de 2026, vale o PIB de 2024, que cresceu 3,4%. De acordo com a nota técnica divulgada em janeiro deste ano pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo serve como referência para 59,9 milhões de pessoas no Brasil. Além dos trabalhadores que, por contrato, recebem um salário mínimo ou múltiplos do salário mínimo, há também as aposentadorias e benefícios como o benefício de prestação continuada, o BPC, vinculados a esse mesmo valor. Para conferir outros detalhes sobre como é feito esse cálculo do salário mínimo e outros impactos que esse reajuste tem na economia do Brasil, é só acessar a nossa reportagem completa pelo G1, Almir. Fábio, muito obrigado pelos destaques de hoje e até amanhã. Obrigado, Almir. Boa tarde para você, até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Valeu! Agora a gente vai para o AB Esporte, pessoal, porque tem time do interior que começou a testar os desafios por meio de uma pré-temporada. Matheus Antunes está chegando ao vivo e tem todos os detalhes dessa preparação. Boa tarde para você, Matheus. Oi, Almir, boa tarde para você e uma excelente tarde para todo mundo que está ligadinho aqui na TV Asa Branca. O time que já está a todo vapor é o Maguari, nosso time lá de Bonito.
único representante do Agreste na elite do futebol estadual. O time de Bonito realizou um jogo-treino na tarde de ontem contra o CSA. O duelo aconteceu no Centro de Treinamento Gustavo Paiva, lá em Maceió, na casa do time alagoano. E olha que legal, o primeiro teste foi positivo para o Azulão, que venceu o CSA, time treinado por Itamar Chuli, velho conhecido do futebol pernambucano, pelo placar de 2-1 para o Maguari. Mas foi o CSA que saiu na frente, abrindo o placar com um gol do volante Wanderson. Logo depois, os atacantes Francisco e Eric Cunha marcaram para o Maguari e decretaram a virada do time pernambucano. Foi a primeira oportunidade da comissão técnica liderada por Suede Lima, do Azulão, de Pernambuco, para testar jogadores, táticas de jogo e algumas novidades que vão estar em ação na temporada 2026. Falando em Suede, ele perdeu o pai na terça-feira, mas estava na beira do campo ali cumprindo sua missão, seu trabalho. Então abrimos espaço também para desejar os pêsames a esse profissional muito competente. E lembrando que o ano que vem o Maguari vai disputar a Série A1 do Pernambucano, a Série D do Brasileiro e a Copa do Brasil. Boa sorte, Maguari! É isso aí. Por falar em desafios, tem corrida com inscrições abertas aqui na região, Matheus. Almi, essa vai ser uma corrida bem especial. O evento é destinado totalmente ao público feminino. A corrida 100% mulher acontece no dia 21 de dezembro, lá em Fazenda Nova, uma terra conhecida pela arte e pela cultura por conta da Paixão de Cristo, mas agora também pelas aventuras. A largada está marcada para as 6 horas da manhã, na rua Costa Azevedo. Os participantes vão receber um kit com medalha, camisa, chip, número no peito e hidratação. O evento também vai oferecer uma premiação em dinheiro, a depender do resultado de cada corredora em cada categoria. As inscrições vão até dia 15 e quem quiser participar pode acessar o site oficial realtime.com.br. Todo o meu inglês foi usado neste momento. Ressaltando aqui, as inscrições são limitadas e estão na reta final. Então corre lá e confere mais detalhes para ir se divertir também. Um evento bacana para as mulheres se reunirem e para a promoção de saúde e bem-estar. Vou ficando por aqui, pessoal, mas não antes de pedir para vocês acessarem o nosso portal GE Caruaru e Região para acompanhar todas essas notícias dos esportes pertinho aqui da gente. Tem muita coisa boa lá e você pode ficar inteirado de tudo isso logo mais, dá aquela moralzinha. E Almizão, forte abraço e até amanhã. Tá certo, seu Matheus. Grande abraço para você, até amanhã. E a seguir no AB1 tem homenagem a seu Luiz Gonzaga. Sábado é aniversário de nascimento do Rei do Baião. Então você vai ver como a música dele influenciou as cantoras de forró. 12h, 44 minutos, a gente volta já. AB1 de volta para você, 12h, 47 minutos, e a gente vai dar uma olhadinha no movimento do trânsito, só que em Santa Cruz do Capibaribe. Olha aí essas imagens da rodovia PE 160 lá em Santa Cruz. Muitos veículos por ali, também veículos grandes, caminhões, ônibus. É esse o retrato que a gente tem da movimentação nessas imagens ao vivo, direto de Santa Cruz do Capibaribe. E olha só, no próximo sábado será comemorado o aniversário de nascimento de Luiz Gonzaga, data que também celebra o Dia Nacional do Forró. Então, a gente começa a celebrar esse dia a partir de hoje, pessoal, com uma série de 3 reportagens em homenagem ao Rei do Baião. Agora, nós vamos ver que seu Luiz é a maior influência musical para as mulheres que são cantoras de forró. Raquel Santana é apaixonada por forró. E como uma boa forrozeira, ela começou sua paixão nos braços do Rei do Baião, literalmente. Luiz Gonzaga é uma base, né, cultural. Para mim, acho que para todo mundo, né, assim, a gente daqui do Nordeste, né? Ele simboliza muito, assim, a nossa cultura. Minha mãe sempre me fala que me levou para conhecer Luiz Gonzaga no Hotel do Sol. E aí, ele me colocou no colo, né? Aí eu fiquei com isso no meu imaginário.
Ouvia muito os vinis dele na minha casa, na radiola. Comecei no mundo da música com 20 anos e na faculdade comecei a vivenciar a cultura popular, o coco de roda, e entrei numa banda de mulheres chamada Casas Populares da BR-232, uma banda que existiu durante 16 anos. E aí a gente trabalhava muito o coco, o forró, a ciranda, o afoxé. Em 2021 comecei minha carreira solo, trabalhando com esses mesmos ritmos. Todo tempo igual novembro, minha boca atravessar com meu vizinho numa sala de boca. Não muito diferente, Flávia também conheceu a música do Rei e foi aí que o forró se acendeu no coração. O forró, ele transborda dentro de mim, né? É algo que eu sinto, que eu gosto, que eu toco. Quero que as pessoas conheçam, né? Quero que as pessoas sintam. E como mulher sanfoneira, eu trago esse peso, né? Mas também essa leveza de quebrar os paradigmas da sociedade, de que mulher não pode tocar sanfona, mulher pode tocar sim sanfona, pode fazer parte desse universo, né? E como nós mulheres precisamos ter a força, e a força vem justamente do forró. Esse forró me arrepia, forrozinha do doidão de clarear. Forró, forró. Renilda, cantora e compositora, veio a Caruaru com o sonho de viver da música e ver no forró a sua grande paixão. Meu pai tinha todos os LPs, que hoje chamamos de vinil, mas na época era LPs. Meu pai tinha todos, principalmente Marinês e Luiz Gonzaga. Então minha inspiração veio dos dois. Ali eu percebi que queria forró. Então eu nunca trilhei um outro caminho musical. Sempre foi forró, desde garota. Tipo de 7 anos, 8 anos de idade, eu já cantava, né? Só que de família humilde e os pais de outrora, por uma questão cultural, as mulheres da família, assim, não poderiam ter um trabalho fora, principalmente artístico. Então, quando foi na década de 80, já na fase adulta, né, aos 22 anos de idade, eu vim para Caruaru. O Nildo Almeida me recebeu, Jacinto Silva, e daí, aqui em Caruaru, nasceu a forrozeira Renilda Cardoso. Cacá, nascida em Recife, encontrou o amor aqui em Caruaru para ser cantado pelo forró, que carrega como estilo de vida. Eu tenho como inspiração o meu pai, que me apresentou as músicas, as canções de Luiz Gonzaga. E desde criança ele cantarolando as músicas para mim, principalmente o shot das meninas. E eu achava gostoso porque, além dele cantar as músicas, ele me dizia por que a história da música, falava que eu mandacaru, florora seca. E aí começou a despertar em mim esse amor pelo forró e esse amor mesmo por Luiz Gonzaga. Por ele cantar o Nordeste, por ele cantar a alegria e o sofrimento do nosso Nordeste. Então eu vim aqui, na verdade, para amar. Meu marido estava aqui, nos conhecemos e eu vim aqui para morar com ele. E Caruaru, como sempre, acolhedora, me acolheu, me abraçou nesse cenário musical. E conhecemos também a Joana Angélica, que recebeu esse nome artístico do próprio Rei do Baião. Ela teve o privilégio de ter Luiz Gonzaga como padrinho artístico e conta a história com orgulho. Eu sou a cantora mais feliz do mundo, porque dei sorte de ser apadrinhado por Gonzaga, sem esperar, porque foi uma surpresa. E eu cheguei no Rio para gravar, fui sozinha daqui, sem destino. A intenção era fazer meu disco. Quando cheguei na Esquema, até por conta que a Esquema estava estreando. E eu dei sorte também de estrear com a Esquema, né, como cantora de disco. E lá encontrei Gonzaga. Graças a Deus que dei sorte. Eu ia gravar como Risoleide Alves, que eu já havia gravado com Camarão, com participação. E ia gravar como Risoleide Alves. Quando chamaram, chame a cantora de Caruaru. Aí Gonzaga falou, quem é ela? Como é o nome dela? É Risoleide. Ela canta o quê? Ela vai cantar forró. Aí, peraí, com esse nome, não, deixa eu falar com ela. Quando ele me viu, ele falou, eu já conheço, é meia banda. Aí eu perguntei, seu Luiz, por que meia banda?
Ele falou, porque na banda do Camarão você já canta, meia banda você canta meia-noite e ele o resto da noite, solando. Aí eu sei que você é meia banda. Então, não grave com esse nome não. Esse nome é nome de cantor de bolero, não é para cantar forró. Então eu vou lhe dar um conselho, se você aceitar, a partir de hoje seu nome pode ser Joana. Aí eu falei, por que, seu Luiz? Ele falou, porque Santa Joana é a protetora do nordestino. Aí eu falei, Risolito não está mais aqui. Quem está aqui é a Joana Angélica. A Joana, aliás. Aí fui fazer a foto, quando terminei de gravar, fui fazer a foto no estúdio lá no Rio mesmo. Aí o rapaz falou, por que não Joana Angélica? Porque a Angélica aqui tem a Avenida Joana Angélica, tem Travessa Joana Angélica, e em São Paulo também tem. Quando você for passando assim, você vai ser lembrada, você vai dizer, eita, meu nome, graças a Deus. E todo mundo que passar ali vai lembrar de você, você vai ficar famosa. Realmente aconteceu, graças a Deus, e a seu Luiz, meu padrinho. A gente canta, dança, se diverte, Caruaru tem fama de norte a sul, capital do forró e também do agreste, de sul a norte, de norte a sul. Quando chega junho, só dá Caruaru, é lenha na fogueira, milho assado e quentão, em Caruaru tudo vira tradição. Quando chega mês de junho, não quero que acabe mais. O maior São João do mundo é Caruaru quem faz. Sou mulher forrozeira e canto pra minha gente. Puxa o fole sanfoneiro que eu tô botando quente. Que maravilha, hein? E amanhã tem mais uma reportagem sobre Luiz Gonzaga aqui no AB1. Nessa sexta-feira, a gente vai ver que algumas ruas e outros locais de Caruaru guardam referências às músicas e à figura do Rei do Baião. Tá imperdível, hein? E amanhã também é dia do Som e Sotaque e nós vamos receber a cantora Alba Suane. Confere aí um pouco. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Aí a gente vai conversar com o secretário de Educação e Esportes de Caruaru, Caio Colasso. Esquece não, hein? O Panorama começa às 2h, na rádio que toca notícia. E a gente termina assim o seu AB1 dessa quinta-feira, agradecendo sempre a sua companhia, a sua presença aí do outro lado. E até amanhã, se Deus quiser, pessoal.